caminho diferente. Eu vou chegar até lá do Evangelho. Que para quem gosta de intelectualidade é uma loucura. E para quem gosta de religiosidade, sabe o que é? É um escândalo. Alguém me escreveu hoje. Eu achei bonito. Se naquele tempo as pessoas quisessem aprender com os religiosos, eles iam fazer. Jesus Cristo usando o Senhor, não, sabe? Porque tem uns mestres aqui que estão bem mais estudados. Se eu sou só carpinteiro, eu vou aprender com os... Observem essa pregação do Luiz Carlos de Viçosa na congregação do Brás recentemente, que ele está falando aqui de pessoas que pregam o Evangelho. E eu achei por bem, obviamente, responder e rebater, porque eu prego o Evangelho também no meu canal, certo? Só que ele coloca aqui de uma forma totalmente pejorativa, de uma forma que, como se dissesse, só eles que pregam algo que seja bom para as pessoas ouvirem. As demais pessoas não pregam nada e enganam as pessoas. Então nós vamos analisar esse áudio por inteiro para saber quem está enganando quem aqui, não é verdade, Marcela? Sim, sim. Vamos seguir aí. Vamos lá. Então vamos começar de novo aqui. Vou colocar o áudio. Então Deus criou um caminho diferente. Eu vou chegar até lá do Evangelho. Que para quem gosta de intelectualidade é uma loucura. Ele coloca aqui no início que Deus criou um caminho para chegar até o homem usando do Evangelho. Aqui já é uma mentira. Por que é uma mentira? Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. João capítulo 1, melhor, 1 João capítulo 4. Ele ofereceu o que ele tinha de mais precioso em troca daquilo que ele amou tanto. E qual foi o intuito de Deus de mandar Jesus Cristo aqui nessa terra? Reconciliar o homem consigo mesmo. O homem estava desligado do Pai desde Adão e ele foi reconciliado em Jesus Cristo. Então toda a humanidade, antes da cruz, ela foi perdoada pelo sacrifício. E depois da cruz, nós já nascemos limpos diante de Deus. Entende? Então foi reconciliação. Porém, o que nos comunica? Qual foi a ferramenta que nos comunicou isso? O Evangelho. Aí no Evangelho se comunica a justiça de Deus. Certo? Pelo Evangelho nós entendemos como que foi dado o sacrifício de Jesus. E quem pregou o Evangelho aos gentios? O apóstolo Paulo. O Evangelho da graça foi pregado pelo apóstolo Paulo. Pedro não pregou o Evangelho aos gentios. E lembrando bem que Pedro, por que Pedro não pregou aos gentios? Porque Pedro, ele era carregado de tradições do povo dele, do judaísmo. E aí, se ele fosse pregar para os gentios teriam que virar judeus para poder cumprir o que ele pregaria. Por isso que Paulo foi o escolhido. Porque sim, Paulo, ele tinha uma mente mais à frente. Por ele ter duas descendências, então ele conhecia um pouco de um lado e um pouco do outro. Então ele tinha muito mais conhecimento, bagagem para passar o Evangelho sem nenhuma contaminação das tradições judaicas. E reforçando, Paulo, por exemplo, ele deixou de ser judeu. Ele deixou para poder pregar o Evangelho aos gentios. Sim. Veja que interessante, porque ele tinha que mostrar para aquele povo que ele fazia parte de um daqueles também. Ele tinha duas cidadanias, ter a confiança, e isso tem duas cidadanias. Ele tinha a cidadania judaica e a cidadania romana. Sim. Então ele escolheu a romana, que dava para ele mais liberdade para ele pregar aquilo que Deus tinha dado para ele. Exatamente. Então, continuando aqui com o áudio do ancião, que ele fala que Deus criou um caminho. E ele ainda é debochado. Que ele fala assim, para vocês que gostam de intelectualidade. Hoje em dia,
ele é um homem muito estudado, por exemplo. Ele cuidou de faculdade, de universidade. Ele é um homem muito letrado. Mas ele, com deboche, ele fala, para você que gosta de intelectualidade. E o evangelho não é nada de intelectualidade. O evangelho é uma coisa muito simples de se entender. Que se nós sentarmos com uma criança e falar a mensagem do evangelho, ela vai entender na hora. Mas a grande maioria dos teólogos, a grande maioria desses anciães, eles não sabem, na verdade, explicar o que é evangelho. E nós devemos lembrar que 90% dos anciões, cooperadores da CCB, são homens que não têm formação alguma em teologia, portanto, não teriam bagagem para falar do evangelho. Sim. Mas que por misericórdia, que eles falam por misericórdia, eles pregam. Mas o engraçado é que ele não vê essa misericórdia nos demais homens que aqui no YouTube ou em outros lugares pregam o evangelho. Exatamente. Eles só acham que a misericórdia só cabe a eles, aos escolhidos que estão no meio deles. E o evangelho é uma boa notícia. Se for uma notícia aonde te condena, não é o evangelho. Isso aí é anátema. Vamos continuar aqui. Que para quem gosta de intelectualidade é uma loucura. É uma loucura. E para quem gosta de religiosidade, sabe o que é? É um escândalo. Para quem gosta de religiosidade, é um escândalo. Então ele fala que o evangelho, para quem gosta de religiosidade, é um escândalo. Mas o escândalo naquela época era pregar o sacrifício de Jesus. Porque para vocês aí na congregação, o sacrifício de Jesus não é nada. Para vocês não falam de Jesus, vocês não falam do mérito de Jesus. Vocês não falam da obra perfeita de Jesus, vocês falam da obra de vocês. Quando vocês sentam com uma pessoa da congregação para conversar, vocês ouvem da boca da pessoa da congregação somente obras dela. Onde ela foi congregar, quem que ela foi visitar, com quem que ela estava orando, qual foi o ancião que pregou a palavra. Vocês só falam de vocês. Para vocês é um escândalo falar de Jesus Cristo. Para vocês, uma pessoa que fala de Jesus Cristo, ela é uma fanática. Ela virou uma religiosa. Assim como esse ancião está ensinando para as pessoas que falar do evangelho, falar do sacrifício é um escândalo. E o apóstolo Paulo está escrito: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ele deixa isso muito claro. Pode falar, meu bem. E explicando para as pessoas o que significa religiosidade, é a expressão ou prática do crente que pode estar relacionada a uma instituição religiosa. Portanto, as pessoas que são seguidores da CCB, essas pessoas são religiosas. Por quê? Porque elas acreditam que precisa de um véu para falar com Deus. Exatamente. Que Deus só escuta ela se ela tiver de terno e gravata. Tudo pela lei, né? Que ela só vai pro céu se ela não usar short ou uma bijuteria, uma maquiagem. Então elas que praticam coisas que são ligadas a uma instituição que diz para elas que aquilo ali, a prática daquilo ali, levará elas para o céu. Então nada na congregação é em espírito e em verdade. Simplesmente é por cumprimento de regra. Pelo cumprimento dessas regras aqui, se você for firme e fiel, você vai entrar no céu. É como se você fizesse parte hoje do banco, onde tem o Itaú, por exemplo. O Itaú tem o cliente normal e o cliente personalité. O cliente personalité é aquele que cumpre tudo certinho, paga tudo nas datas certas, não fica devendo para o banco, tem o seu nome totalmente limpo. Aquele é um cliente personalité, é um cliente que mexe com valores altos, né? O outro é um cliente que de vez em quando ele usa o cheque especial, ele já teve que pagar o mínimo do cartão. Esse não é um cliente especial. Exatamente. Então vamos continuar aqui com o áudio desse ancião, Luiz de Viçosa. Quem me escreveu hoje? Eu achei bonito. Se naquele tempo as pessoas quisessem aprender com os religiosos, eles iam fazer,
Jesus Cristo usando o Senhor. Não, sabe porque tem uns mestres aqui que estão bem mais estudados. Se você é só carpinteiro, eu vou aprender com os escribas, com os fariseus. Eles sabem muito mais que você. Aí ele está comendo bola porque escribas e fariseus, eles não pregaram o evangelho. Mas ele está criando uma falsa narrativa que, na verdade, ele está criando uma história que não é factual, aonde ele diz que se Jesus Cristo quisesse aprender o evangelho, ele iria até os escribas e fariseus para poder aprender. Mas não, o evangelho nasceu de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, ele falou: eu vos deixo bom consolador que vos guiará em toda a verdade e justiça. Em Atos dos Apóstolos, quando veio a descida do Espírito Santo, ali veio o evangelho. Ali, Jesus, ele veio para aqueles discípulos. E aqueles discípulos sentiram a presença gloriosa de Jesus naquele momento. Tanto que falaram: estás embriagado de mosto. De tanta alegria que aqueles homens estavam sentindo, de sentir o Espírito de Jesus, que é o Espírito Consolador, que é o Evangelho que nos comunica a boa notícia. Mas esses anciãos não conseguem entender isso. Espírito Santo esse que visita aquele que não que ajoelha o seu joelho material, o seu joelho humano, mas que ajoelha o teu coração. E ele visita e abraça ele da mesma forma que abraça e visita aquele que cumpre leis. Não é verdade? Verdade. Porque Deus, o Espírito Santo, não faz distinção de pessoas, nem distinção de quem cumpre ou não cumpre a lei. Mas tem um detalhe. Aquele que cumpre a lei para se achegar a Deus, na mente dele, ele está separado de Cristo e ele está com a mente escravizada. Ele vai passar a vida inteira debaixo de maldição e só correndo do diabo, do inferno, de Satanás e praticando obras para poder ser salvo. Sendo que o pagamento já foi dado naquela cruz, Colossenses 2,14. E na verdade, o religioso que cumpre leis e acha que por isso ele merece mais a salvação que o outro, é como uma pessoa deficiente que vai numa fila de deficientes querer ser atendido primeiro que o outro, sendo que ambos são deficientes. Exatamente. Então não tem diferença entre os dois. Ah, eu tenho uma perna só, o outro não tem as duas pernas, mas entre eu e ele não há distinção. Não é porque ele tem ele não tem as duas pernas que ele merece atendimento na minha frente, por eu ter uma perna só. Com certeza. Os dois são vistos como deficientes e cada um tem que seguir a sua senha. Deus não faz distinção de pessoas. Exatamente. Vamos lá. Hoje nós estamos buscando aí escriba e fariseu. Aqui nós temos que buscar Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje eles estão buscando aí os escribas e os fariseus. O que ele está dizendo é que o povo da congregação agora está indo atrás de pastores, de pessoas que pregam o evangelho, de canais que pregam o evangelho. E ele diz: nós temos que ir atrás de Jesus Cristo. Na verdade, eles estão dizendo que o povo ali tem que ficar debaixo da servidão deles. Que Jesus Cristo só está lá dentro da igreja deles. Com certeza. Por quê? O próprio ancião Cláudio Marsola, num tempo atrás, falou que eles são os únicos mediadores entre os homens e Deus. Então, para você conversar com Deus, você precisa passar pelo crivo deles. O crivo do ancião. Então, eles são Jesus. Então, quando vocês ouvirem a palavra Jesus na congregação, entendam que eles estão falando deles, anciães. Não é de Jesus propriamente, aquele que foi crucificado em favor da humanidade. Entende? Então, aqui, vamos dar continuidade ao áudio do ancião. A palavra tem que promover mudança. Mudança no comportamento. Quem não muda o comportamento nunca conheceu Jesus Cristo. Mentira. Não vai sair do chão de barro. Olha só o que esse ancião pregou, a heresia que esse ancião pregou. Isso daqui dá nojo. Heresia e escravidão. Isso aqui é heresia e escravidão, isso aqui dá nojo. As pessoas deveriam ficar revoltadas porque aqui ele está negando o sacrifício de Jesus. Ele está dizendo que Jesus ele foi um inválido, tipo, não existiu. Vamos colocar de novo aqui. Vamos lá. Nós temos que buscar Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra tem que promover mudança.
mudança no comportamento. Quem não muda o comportamento nunca conheceu Jesus Cristo. Não vai sair do chão de baixo. Nós temos que levantar e voo. Nós temos que levantar e voo. Vamos se atentar que ele diz que lá na primeira análise, na primeira parte, ele diz que Deus ele não precisa da ajuda do homem para aperfeiçoar aquilo que Deus criou, certo? Sim. Se nós somos criação de Deus, por que que eles precisam fazer nós mudar o comportamento para nós se aperfeiçoar e chegar a Deus? Deus então estaria colocando os anciões da CCB como homens para aperfeiçoar um povo, para que esse povo possa se achegar perto de Deus. Então, automaticamente Deus estaria sim usando do homem para aperfeiçoar aquilo que ele criou. Quando Deus criou nós, cada um nasceu com uma digital, um nasceu com cabelo liso, outro cabelo enrolado, cada um nasceu com tom de pele. E muitos nasceram até mesmo com deficiências e defeitos físicos. E aí, o que acontece? Aquela pessoa, mesmo com defeito físico, com uma deficiência, ela também é criação de Deus. Deus quis criar ela daquela forma. Deus quis que ela viesse ao mundo daquela forma. Então, por que Deus iria pegar um homem para aperfeiçoar aquela pessoa de um defeito que foi o próprio Deus que criou nela quando a formou no seu ventre, no ventre da sua mãe? Exatamente. Então, a gente vê que eles pregam coisas que eles mesmos se desmentem, aonde eles dizem que os críticos querem desmenti-los, mas na verdade os críticos só mostram as partes onde eles mesmos se desmentem. Porque se ele diz que Deus não precisa do homem para aperfeiçoar o que ele criou, e nós somos criação de Deus, portanto nós não precisamos do aperfeiçoamento, da mudança de comportamento, porque mudança de comportamento é aperfeiçoamento. Agora nós vamos entrar no grosso, que é esse mesmo trecho. Agora nós vamos bater em cima com a palavra, com o evangelho, que vai machucar um pouco o ego desse ancião. Vamos lá, ele diz que eles estão ali, foram postos para aperfeiçoar aquele povo para entrar no céu. Está escrito em Colossenses 2,10. Assim como em Cristo Jesus estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo poder e autoridade. Então, Deus, ele enxerga o homem aperfeiçoado em Jesus Cristo. Só que esse ancião ele não consegue enxergar as pessoas aperfeiçoadas. Nele habita a facção, a ira, o ódio, o desprezo, a maledicência. Suspeita mal do teu próximo, como está escrito lá, que o amor não suspeita mal, não se trata com indecência, que tem paciência. Ele já não tem paciência. Porque se ele quer aperfeiçoar aquilo que já foi aperfeiçoado, como a voz falou com Pedro, Pedro, não tornes imundo aquilo que eu já purifiquei. Se ele quer aperfeiçoar aquilo que já foi aperfeiçoado, ele está dizendo que Cristo é um mentiroso. Porque na cruz, todos nós já fomos aperfeiçoados no sacrifício. Então, Efésios 2, 8 e 9, consta o seguinte: porque pela graça sois salvos. Ele não está dizendo que você será salvo. Pela graça você já foi salvo, por meio da fé. É a minha fé? Mas vamos lá. E isto não vem de vós, então não é a minha fé. Aqui não está dizendo que é a minha fé porque não vem de mim. É um dom de Deus. E é um dom gratuito. Esse ancião, ele está dizendo que você precisa ser aperfeiçoado. Mas é uma mentira. Porque já foi dado a salvação para você e você já foi aperfeiçoado na cruz. Certo? Então é só para esse ancião entender que o que ele está pregando é uma heresia, é uma mentira, é uma fábula, é um engano. Atos dos Apóstolos 15, 11. De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus exatamente do mesmo modo que os gentios também.
a palavra de sabedoria de Tiago. Atos 15, 11. Mas ele diz que não. Que as pessoas não foram aperfeiçoadas, logo não foram salvas. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, no entendimento. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Da sua mente, é no entendimento. É você se ver limpo diante de Deus e não mais pecador. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos entender a obra de Deus, a vontade de Deus e desfrutar da herança de Deus quando nós mudarmos a nossa mente. É o comportamento, é a metanoia, é a transformação da mente. Não é o comportamento corporal, não é você deixar de usar uma calça, uma bermuda, um batom, uma bijuteria. Não é isso, é a transformação da mente, né? É você mudar o padrão da sua mente. Exatamente. Então esse ancião, ele prega uma grande heresia, ele engana as pessoas, dizendo que as pessoas precisam mudar o comportamento delas. Óbvio que você precisa mudar o seu comportamento. Por exemplo, minha esposa está aqui. Meu bem, eu sou uma pessoa que não estou mais na igreja, eu me comporto mal? Não. Você não está na igreja já faz 3 anos, eu não vi você se comportar mal. Mas você não se comporta mal por causa de Deus ou por causa do casamento? Bom, eu não me comporto mal, primeiro, obedecendo às leis do meu país. Exato. E também baseado na minha ética e moral. Ética e moral e consciência. Isso é consciência, porque eu sou casada, eu tenho consciência que eu tenho um compromisso para com você. Então, com isso, eu me comporto como uma pessoa casada. Exatamente. E assim por diante. Mas você se comporta dessa forma para poder ganhar salvação? Não. Por quê? Porque Deus, Ele me criou assim, do jeito que eu sou, com as qualidades e defeitos. E Cristo? Cristo também. Ele já te salvou? Sim, Ele já me salvou através do sacrifício de cruz. Então você não é salva por causa do seu comportamento, você é salva por causa do sacrifício de Jesus. Se eu tivesse poder de ter a salvação pela mudança de comportamento, hoje eu seria então uma Barbie. Por quê? Porque eu não consigo nem mudar a minha dieta para que eu possa perder os pesos que eu preciso. Imagine cumprir regras que me garanteriam a salvação. Então, se eu não consigo cumprir uma simples dieta, muito menos eu iria conseguir cumprir todas as leis que é dita por aí como algo a se cumprir para ter a salvação. E eles dizem que eles não são legalistas. Eles estão pregando o comportamento que é lei. Mas eles, se você perguntar para eles, meu bem, quantas leis que eu tenho que seguir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que mudar para eu poder ser salvo, eles não sabem me dizer. Quantos por cento dessa lei que eu tenho que cumprir para eu poder ser salvo? Eles não sabem falar. Mas eles sabem colocar regras, peso. Como ele fala comportamento, ele está colocando um peso nas suas costas. Ele está dizendo que Cristo foi insuficiente, que você precisa salvar pelos seus méritos, não é pelo mérito de Jesus. Então ele está anulando o sacrifício, ele está pisando no Filho de Deus. E as pessoas da congregação, elas deveriam ficar enojadas numa pregação dessa maldosa, inescrupulosa desse ancião. Verdade. Onde ele só quer colocar na cabeça das pessoas ali que não sigam outras pessoas que ensinam o evangelho. Não escutem falar do evangelho em outros lugares. Apenas creiam e acreditem naquilo que nós falamos aqui dentro do templo. Isso é um exclusivismo, a qual Jesus Cristo não deu em nenhum momento para os homens exclusivismo. Exatamente. É isso aí, pessoal. Chegamos mais uma vez
o último vídeo aí da nossa análise dessa pregação. Foram 4 vídeos, esse aqui é o 4º vídeo, então eu peço para você, se você não assistiu os outros vídeos, que você possa lá observar e analisar e também colocar o seu comentário em todos os nossos vídeos. Ok, participem, né? Coloquem aí o seu pensamento, a sua reflexão, a sua opinião, né? Isso é importante, porque aqui nós não estamos pregando a verdade absoluta. Estamos apenas refletindo sobre o que condiz com as escrituras e o que não condiz, né? Porque nem todo alimento é digerido fácil. Não aceitem escravizações. Não aceitem subserviências de líderes religiosos que deixam vocês curvados comendo o pãozinho na mão deles. Não aceitem ser mandados por eles. Não aceitem ser dirigidos por esses homens que são cegos, que estão guiando outros cegos. Porque o Pai só existe um, Deus. O nosso irmão só existe um, Jesus Cristo. A nossa mãe é uma só, o Evangelho, a palavra. Não é verdade? E o único que nos guia é o Espírito Santo de Deus. Verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e deixa também aqui o seu comentário. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo.